Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Nós estamos, então, hoje, trazendo para os senhores mais uma série de informações, de orientações, de conhecimentos que essa ciência vem descobrindo há muitos anos já, porque trilogia analítica não é uma novidade, né? Não é algo assim que vocês estejam no momento conhecendo. Alguns estão conhecendo no momento, mas essa ciência já é tradicional. E dentro da psicanálise integral, uma coisa que é muito importante é que Kepp coloca na sua escola de pensamento científico também fatores filosóficos e teológicos que são fundamentais para essa visão unificada, ou essa, como se diz, né, nas academias, a visão sistêmica do ser humano. E dentro da visão da humanidade também toda uma visão sistêmica, como que isso tudo está relacionado, como que a neurose ela se transforma numa doença social, e como a doença social se transforma numa ambiental, e como tudo isso está ligado com a doença espiritual, né? Dr. Kepp. Eu vou mostrar um quadro sobre os principais sinais de doença, porque a doença, geralmente, a medicina trata das doenças físicas, né? Então, quando o rapaz vai fazer o curso de medicina para ser médico, ele vê qual tipo de doença que aparece no corpo. Então, a medicina, em geral, trata dos males, vamos dizer, corpóreos. Não trata ainda, a não ser a medicina psicossomática, não trata, então, da parte psicológica. E essa questão é muito importante porque a gente chama de psicossomática, né? Que existe um estudo de psicossomática que trata da vida psíquica e da vida corpórea, que é a parte somática. Agora, é muito importante, né, essa questão da psicanálise, porque a psicanálise assumiu tratar essa parte psíquica, porque psicologia em grego, no grego antigo, significa espírito. É interessante isso. A gente pode dizer que a gente é um ser transcendente, transcendental, né? Que nós temos um pé aqui na vida, vamos dizer, na vida assim material e outro pé na vida espiritual. Então é por isso que nós temos a consciência, quando as pessoas aceitam a consciência dos fatores espirituais que nós vivemos e que existe. Então, através do trabalho da teologia, dos teólogos, das pessoas que estudam a parte espiritual, que é praticamente fundamental para entender a parte somática. Então, eu vou mostrar aí como que a pessoa fica doente fisicamente ou psicologicamente, espiritualmente. Veja o gráfico.
Principais sinais de doença, neurose e psicose. Primeiro, infantilidade. A pessoa fala como criança, é dependente e irresponsável. Então, esse é o fator fundamental. O ser humano não quer crescer, não quer ser adulto, então aceitar a responsabilidade da vida, do trabalho, da família e da sociedade em geral. Então, o que se nota, por exemplo, no indivíduo chamado neurótico ou psicótico, é uma grande infantilidade. A pessoa parece uma criança quando fala. Quando é que a gente percebe, né, que há infantilidade? É que a pessoa, em vez de se ligar ao trabalho que tem, à vida social que tem, ao estudo, em vez de se ligar ao mundo social exterior, ela fica ligada à família. Então, ela não quer sair da parte infantil. Ela quer continuar como criança de 1 a 6 anos. Então, Freud e os psicanalistas do passado, eles viam o seguinte: a primeira atitude da criança é a vida oral, né? A comida, quando atrás de alimento, quando geralmente a criança vai atrás do leite materno, do leite que existe, isso no primeiro ano. No segundo, a criança fica mais assim, interessado pelas funções orgânicas, né? Principalmente pelo intestino, por questões assim internas. E no terceiro, pela vida psíquica, de maneira que a vida infantil continua na pessoa e ela se torna neurótica. Quer falar alguma coisa? Então, o senhor está falando, eu vejo muitos casos assim, né, que a pessoa quer ser criança a vida toda, né, não é responsável, dependente da família. E eu vejo um pacto muito grande que essas pessoas têm, geralmente, com a mãe, né? A mãe também não quer que o filho cresça, quando a mãe também tem essa neurose muito forte. Uma inveja que ela tem, ela não percebe, né? Principalmente com homens também, mas também algumas mulheres, filhas, né? Eles fazem um pacto e fica diferente dos irmãos. Os irmãos se desenvolvem, amadurecem, né? Se casam, têm o seu trabalho, e esses ficam grudados na mãe. É uma patologia muito forte, né? Também, Dr. Kepp, eu acho que fica característico nessa atitude infantil, que a pessoa não quer assumir responsabilidades, fica nessa coisa egocêntrica, voltada para ela mesma, né? Quando o normal seria que depois a pessoa se volte para fora, para o mundo, né? Ela ser alterocêntrica, para ela fazer o bem, contribuir com a sociedade. Então, a pessoa infantil, ela é fechada nela mesma, ela só pensa nela, nos interesses imediatos e não se volta para fora, para o mundo, que é o que seria, vamos dizer, natural da essência do ser humano, né? Então, é muito patológica essa atitude infantil. É geralmente muito dependente, ou da mãe ou do pai. Então, a pessoa que não quer sair do berço, vamos dizer, maternal, né? Não quer se tornar adulto, não assume responsabilidade, é uma pessoa doente. Sem dúvida, e a gente vê muito isso na sociedade hoje, né? Eternos jovens, estudantes profissionais, 30, 40 anos, que não se colocam na vida, ficam morando na casa dos pais, dependentes economicamente, e é um sinal de séria doença, né? Que não tem autonomia, né? Na vida econômica, não ganha o suficiente para sobreviver. Então, a pessoa doente. Tem um nome isso hoje,
que é a geração nem estuda, nem trabalha, e fica totalmente dependente dos pais. E nós vemos esse aumento sério, né, de doença mental em pessoas jovens, coisa que não era tão frequente antes, e também de somatizações, pessoas na faixa dos 20, dos 30, com uma série de sintomas, justamente por essa atitude infantil e de estagnação da vida. Rodrigo, sobre direito, né? Então, é justamente esta mentalidade infantil, neurótica, nós podemos também ver nas leis. Eu vou dar um exemplo. No caso das leis trabalhistas aqui no Brasil, eles transferem essa ideia do pai para o patrão, né? E o empregado é a criança. Então, nós vemos essa relação infantil onde o patrão é o papai, que tem que dar toda a assistência, toda a possibilidade de viver, de dar todo vamos supor, o bem-estar para o empregado, como se fosse o filho dentro de uma família. Então, nós vemos nas leis também esse aspecto neurotizado infantil, né, de não, em vez de fazer a lei obrigando ou incentivando o empregado a assumir responsabilidades para crescer, não. É para criar essa relação neurótica entre patrão e empregado. Então, vamos ver no gráfico, né? Em segundo lugar, o que caracteriza a pessoa neurótica. Ela não acata os outros, se coloca acima dos pais, professores e sábios. Notem que aí é o contrário. Em vez de ser uma criancinha dependente que precisa da mãe e do pai o tempo todo e que não consegue sobreviver com o que ganha, com o próprio trabalho. Então, agora, nesse caso, é questão da megalomania, né? Geralmente a pessoa não faz análise, não quer fazer tratamento, não quer ver o problema que tem no sentido psíquico, porque ele se acha muito superior. E profissões assim que eles escolhem, por exemplo, são profissões assim, por exemplo, religiosa, né? Profissão religiosa ou científica, em que elimina Deus e ele quer ser o Deusinho que sabe tudo, né? Então, não aceita nenhuma orientação e quando fala, você tem um problema, que você é muito orgulhoso, é soberbo, né? Então, aí como? Não sou nada disso. Então, nós temos até livros sobre isso. Vejam aqui, por exemplo, a trilogia analítica e o exorcismo. Esse trabalho de exorcismo é fundamental, porque toda pessoa que tem uma doença, essa doença quem que trouxe? Foi o demônio. Então, existe até na Bíblia essa questão, né, de Adão e Eva, né, que o demônio falou para Eva, olha, come desse fruto, ou desobedece a Deus, que você vai ser grande como Deus. Então, ela ficou toda contente, chamou a Deus, o Adão, e dividiram lá como é que fala, o fruto proibido, né? Então, isso quer dizer o quê? Questão da soberba. O indivíduo que acha que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa de orientação, que ele sabe tudo, né? O sabichão, como fala. Esse indivíduo é o indivíduo adoentado, né? Que não aceita nenhuma orientação, principalmente na adolescência e na vida adulta.
Vocês querem falar alguma coisa? Eu poderia falar também, Dr. Kepp, porque contato com adolescentes, a gente sente muito isso. E eles dão um trabalho incrível nas escolas, com muita indisciplina, porque justamente essa questão que o senhor está trazendo. Eles se veem acima dos professores, acima do conhecimento, eles já são os sabe-tudos, então eles não se colocam, né, como seres que estão ali para aprender, que tem tudo para aprender na vida ainda, né? Então, isso torna a pessoa incapaz de, vamos dizer, de se desenvolver, porque ele acha que ele sabe tudo, que ninguém sabe tanto quanto ele. Então, não só ele não se desenvolve na escola, como, por exemplo, no tratamento, né? Fala, olha, você é muito orgulhoso, muito arrogante. Fala, não, eu sou capaz. Geralmente, né, a pessoa gosta de ser doutora. Então, o doutor sabe tudo, né? Então, o doutor sabe, em todos os campos que ele é formado, ele sabe melhor do que todos. Então, não procura ver o que não sabe, porque quando a pessoa entra numa escola ou tem orientação, né, dos mais velhos, principalmente, né, na idade, vamos dizer, de 20 anos, de 30 anos, que não sabe nada, ele acha que o pai é ignorante. Agora, à medida que ele vai apanhando na vida, que ele vai tendo problemas, né, que os outros criticam e que falam da doença dele, ele aos 40, 50 anos, então começa a achar que, de fato, o pai era sábio, que dava orientação certa, a mãe também. Mas isso a partir dos 40 anos. Antes, a pessoa acha que ela sabe tudo. Uma vez o senhor falou lá nos Estados Unidos, que uma coisa que eu nunca esqueci, que a palavra compreensão, entendimento, é understanding, né? É posição embaixo. Então, que a pessoa, para aprender e tudo, ela precisa se colocar abaixo de quem sabe mais do que ela, né? Para ela poder absorver o conhecimento. E a palavra upset também, que tem nos Estados Unidos, se lançar para cima, significa transtorno, né? A pessoa que fica transtornada. Acho que tem muito a ver com essa questão de soberba, né, que o senhor fala, de não querer aceitar quem sabe mais e se lançar numa loucura de megalomania, né? A humildade é o caminho da sabedoria. Os gênios, as pessoas capazes são humildes. Por quê? Porque os humildes procuram entender o que o arrogante acha que sabe e que não quer entender nada. Então, vamos ver agora em terceiro lugar, né, no gráfico que fala, né? Só se interessa pelo sensorial. Então, o neurótico e o psicótico têm a oralidade, ele é ligado a alimentos, cigarros, drogas e contar a garganta. E a analidade, ligado a dinheiro, a poder, a glória, a corrupção. E a gente acho que pode acrescentar, Dr. Kepp, a agressão, né? O indivíduo anal gosta de agredir. E tem também a questão sexual, né? Quer dizer, o indivíduo sensorial, o indivíduo mais infantil, ele vive em torno, né, da comida, ele come demais, ou até pelo contrário, né? Ele não gosta do alimento. Toma droga, questão da droga, né? A questão da droga é uma doença. Só a pessoa doente, só a pessoa que já tem um baixo nível assim já mental,
é que vai atrás de droga, né? Então, o indivíduo assim é um indivíduo infantil também. Por quê, né? Porque quer algo que alimente, né, a vida sensorial, os organismos internos que tem. Em segundo lugar, né, analidade, né? É interessante o fato de analidade, né? É questão da criança, dos 2 aos 3 anos, ela começa a se interessar pelo funcionamento, né, orgânico e pelo funcionamento do intestino. Então, até as mães, os pais têm que tomar cuidado que a criança até pode comer, né, as fezes que faz. Isso é muito comum, que os pais, né, as mães sabem. E depois a questão da analidade se torna a pessoa milionária, né, que só procura o dinheiro, que é rica, que tem, assim, até de um modo, vamos dizer, normal ou anormal, um ganho muito grande. Ele, quanto mais ganha, mais ele quer. O indivíduo, interessante esse fato, né? A sociedade dá muito valor ao indivíduo assim, voraz pelo dinheiro. Se o indivíduo é muito rico, então a sociedade abaixa a cabeça como se ele, essa questão de ser rico, dependeu das virtudes dele. E se vocês analisarem, vão ver que os bilionários, né, eles ou herdaram o dinheiro que tem, ou não sei se foi tão assim, vamos dizer, legal a maneira deles ganharem. E, em terceiro lugar, o sexo, né? O sexo que é um prazer assim, rápido e tão, vamos dizer, pequeno, coloca como fundamental para a existência. Os senhores que estão ouvindo querem falar alguma coisa? Eu vejo muito isso, Dr. Keppe, na vida em geral. Eu acho que todos nós, em maior ou menor grau, temos esse sensorialismo, né? E isso adoece muito o ser humano. Então, hoje tem essa moda da experiência, né? A pessoa quer uma experiência, mas, na verdade, ela quer aquele prazer infantil, né? Sempre focada nela própria. E a gente vê as consequências, né? De muito sofrimento a curto e longo prazo, quando foca apenas nessa satisfação imediata. E também, Dr. Keppe, eu tenho notado que, por exemplo, na internet tem uma enxurrada de propagandas incentivando as pessoas a aplicar dinheiro para ficar rica sem trabalhar. Mas é o tempo inteiro essas propagandas bombardeando os jovens, principalmente, corrompendo os jovens para viver como os americanos, né? Que o país está decaindo porque pararam de trabalhar, eles estão fazendo a mesma propaganda aqui em massa com os jovens brasileiros. Lá nos Estados Unidos, né, eu tinha clientes lá que jogavam na bolsa. Então, eles diziam o seguinte: se você tem $500 mil na bolsa, aplicado na bolsa, você nunca mais precisa fazer mais nada. Só usufruir, passear e ter uma vida assim maravilhosa. Então, com 500 mil juros, tudo que recebe, né, que, vamos dizer, aumento, né, da fortuna. Bom, é uma fortuna, né? 500 mil, é $500 mil. Então, tendo esse dinheiro, a pessoa procura, e até tem um fato interessante, que muitos
não agora, mas antigamente, fazia um empréstimo no banco de uma quantia quase equivalente para completar esse $500 mil. E com dinheiro assim, tirado dos próprios bancos, ele ganhava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, por que existe, por exemplo, esses problemas econômicos, né? Inflação? Porque, é claro, né? A questão, vamos dizer, de bolsa vai dobrando até o que a pessoa tem. Bom, é muito importante, né, os senhores verificarem esses 3 elementos, né, que levam o indivíduo, vamos dizer, a ficar doente. Questão de alimento, droga, tudo isso, a questão, então, do dinheiro. Todas as guerras foram feitas por causa do dinheiro e, em parte, a questão sexual, que é secundária. Então voltamos, né? Na próxima programação. Até. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com